Olá, Denise, Cleusa, espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Hoje são 17 dias do mês de maio de 2024 e nós três estamos aqui novamente para falarmos dos doshas do Ayurveda. E interessante que o cerrado, como tendo o carro-chefe Vata, o cerrado já começou a secar e aí vem os distúrbios, né? Está aqui para ilustrar conosco os distúrbios que acontecem, né? Eu, por exemplo, que tenho vata aqui na minha constituição, o cabelo já começou a ficar assim, né? Faltou água no ar, ele faz isso aqui. E não tem jeito de consertar. E aí começa o ressecamento de toda a pele. E aí tem que dormir com um balde de água dentro do quarto, porque a língua seca dentro da boca. É uma coisa esquisita, mas assim é. E o nariz assobia. É muito interessante. Eu ouvi a primeira vez falar sobre isso em Brasília, quando ainda era estudante de pós-graduação e morava em São Paulo, úmido. E aí fui para Brasília e um dos secretários me falou: Você conhece o Cerrado? Cerrado é isso. Abriu a janela e mostrou, né? Aquela vegetação toda ressequida, toda tortuosa. Eu falei: Nossa, gente, o que é isso? Cadê o mato daqui, né? E aí ele me disse: Olha, na época da seca, o nariz assobia. Eu olhei para ele e falei: Nariz assobia? Eu falei: Ué. Então, assim, quando eu mudei para cá, quando meu nariz assobiou pela primeira vez, lembrei: Ok, o nariz pode assobiar, né? Então, assim, eu vou deixar a Denise e a Cleusa e façam o par ou ímpar para falar o que está acontecendo com vocês, porque eu, assim, a secura, né? E Pita não gosta de seca, Pita precisa de água. É água, oleosidade, né? Então, assim, está faltando isso. Vou deixar com vocês para ilustrarmos aí com a nossa situação. Pode começar, Denise, depois eu falo. Então, nessa época, minha avó já dá sinal de falhas, né? Eu sinto muito por o pita prevalecer, então eu sinto muita secura a garganta, a voz já fica mais rouca, mais fanhosa, o que a Marli falou, né? As vias respiratórias já estão mais ressecadas, então esse é o cuidado, água, tá aqui do lado, chazinho morninho, quentinho ali para eu sentir o alívio, para eu passar por esse período que saindo do outono, vem inverno, que também acaba que a gente sente muito até começar a chegar a primavera e dar uma aliviada para respirar melhor e sem nenhum sintoma aí de rouquidão. Aí, Pet, meu microfone está aberto, tá? Então, para mim também já tem minha característica mais forte em Cafa, né? E sou água e terra, e a terra vai secando também com esse tempo, com essa mudança de clima. E eu já sinto no corpo, sinto já no meu corpo também. E eu tenho uma coisa, eu começo bem antes, porque acho que para mim, umas 2, 3 semanas antes da mudança da temperatura, de temperatura, eu já estou sentindo no meu corpo. E também, assim, eu, porque eu tenho muita água no corpo, então parece que, ou o excesso, né, que vai, a temperatura vai esfriando e vai esfriando essa água no meu corpo, aí começa o nariz também, a voz, alergia, né, fica com muita alergia, muita sensibilidade. Os olhos, né, começam a sumir, né, só fica o risquinho, e o ouvido também fica muito mexido. E igual a Marli falou do cerrado, né, que para nós o cerrado é muito forte e a mudança acho que é muito, muito intensa também, né? Então é isso. A gente vai ficar aqui, né, Denise, com a voz sexy, né, durante essa gravação, mas vai acostumando também. E é isso que o Denise falou, né? Os cuidados. A água, a Marli falou do balde d'água no quarto. Eu já coloco uma toalha, né? Uma toalha molhada que amanhece sequinha, né? Como se nem tivesse sido molhada, né? Então, acho que
é importante saber as características e o que mexe com o nosso corpo, né, com o nosso biotipo, porque aí já vai se prevenindo, né, com essas pequenas coisas, mas já vai ajudando bastante, né, vai aliviando bastante os sintomas. É isso. Então tá. Interessante, porque eu fico aqui sempre me lembrando das plantas. Quando a gente vai para as áreas mais altas, para a serra, onde existe vento e baixa temperatura e a insolação, a gente percebe que as plantas que ali estão bem estabelecidas, elas secretam mucilagem nas folhas. Você chega a pegar aquela mucilagem mais gelatinosa e aquilo protege a planta contra a secura. Então, é esse o sintoma da cleusa, né? A formação de muco para proteger as mucosas. E isso, assim, interessante porque você tem muito elemento de cafa, né? E a gente não vai misturar as características, mas, assim, aproveitando esse momento em que a gente está nessa passagem. Então, a facilidade de formar muco te protege. Agora, quem tem pouco cafa, como é o meu caso, não secreta essa mucilagem que umedece, que protege as vias respiratórias. Então, assim, quando eu mudei aqui para o Cerrado, demorou 7 anos para eu me adaptar. E eu só desconfiei porque eu falei, nossa, eu tenho que pensar como planta. Porque o que é que eu fazia? Colocava um umidificador no quarto, fechava a porta, toalha molhada, balde. Então, assim, meu quarto ficava super, hiper úmido. Estraguei todo o piso, que era de madeira. E aí, quando eu saía do quarto, ia para as atividades na rua, na universidade, ministrar aula, era aquele choque, né? À noite, o período muito úmido e durante o dia muito seco. E aí, o meu organismo não conseguia produzir nenhuma mucilagem para fazer a adaptação. Então, assim, eu consegui entender que nada de umidificador, nada de toalha molhada, só o balde para manter aquela umidade mais ou menos e o meu organismo naturalmente começar a entender que ele precisava produzir muco para conseguir fazer essa proteção das vias respiratórias, né? Então, assim, eu precisei pensar como planta, né? Me coloquei no lugar da planta, o que é que há, né? Porque à medida que vai secando, a planta que tem a tendência para formar mucilagem, ela aumenta. E também a viscosidade da água do citoplasma das plantas aumenta, o que faz com que a planta consiga reter mais água, né? Então, essa retenção de água, esse esforço do organismo de reter a água e transformar em muco, é o que se transforma nisso, o inchaço, o nariz entupido, o ouvido entupido, é um dano para te proteger, né? E o lado pita, que a Denise e o Pita tá aí gritando, né? Faringite, ite, é a história, não umedeceu rápido e eu já inflamei, né? É muito interessante tudo isso que acontece. E aí, aproveitando a conversa que nós tivemos nos bastidores, eu conversei com alguns médicos que eu conheço e perguntei se na graduação eles ensinam essa constituição física, porque tem nomes específicos. E eu me lembro que no curso normal que eu fiz, a primeira coisa que a professora, que era uma médica e dava a disciplina chamada puericultura, a primeira coisa que ela nos ensinou foi a constituição física, os biotipos. Eu vou mostrar aqui, apresentar na tela, só para a gente olhar o que é que se ensinava para nós conversarmos um pouquinho sobre isso antes de voltarmos a falar do Vata, que foi a nossa proposta, né? Então, assim, só aproveitando aqui a imagem que eu trouxe, o Vata é ar, o Pitta é ar e éter, né? Muito sutil. O Pitta é água e fogo, e o Kapha é a terra e água. Agora, em termos de biotipo, o que tinha de informação, deixa eu reduzir aqui para uma. Ok. O que nós tínhamos de informações era isso aqui: a pessoa muito magra, a pessoa com tendência à obesidade e o do meio, né?
Então, nós temos aqui o ectomorfo, esse magrinho, é o famoso magro de ruim. Come, come, parece ter um bicho tatá na, na barriga, né? Que come toda a comidinha que ele consome. O mesomorfo é aquele que tem o corpo mais definido, mesmo sem fazer exercício físico. Nossa, que corpaço que você tem! O que é que você faz? Nada. Isso é bacana, né? E o endomorfo é aquele que ganha peso só de olhar para a comida. E diz meu marido que se ele pensar em água, ele engorda, né? Então, estão aí os três tipos. E aí tem um pequeno teste que a gente vê na internet, o endomorfo, que é esse mais fortinho, quando abraça o pulso usando o dedo polegar e o dedo médio, ele não consegue tocar os dois dedos, né? O médio e o polegar. O mesomorfo encosta e o endomorfo dá volta, né? Não sei quantas voltas, né? De tão magrinho que é. Bom, então essa é uma visão aí dos tipos, né? E, de novo, o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. E aí as linhas, né? O retangular é o ectomorfo, o triângulo invertido ou não, dependendo de masculino ou feminino, que é o mesomorfo, e a elipse, né? Que é o endomorfo. E depende do tamanho aí que nós vamos ter a abertura dessa elipse, né? E tem uma outra classificação que foi a que eu aprendi no curso de normalista, que foi esse aqui, o longilíneo, o normolíneo e o brevilíneo. E é essa característica que o pessoal da medicina tinha em cursos antigos e que hoje não tem mais. Então, assim, conversando com o Cleusa e Denise, a gente estava lembrando, né? Todos os médicos que nós conhecemos, que nós frequentamos, nenhum deles fala nada do nosso biotipo, né? Ele vai lá, faz a ausculta, verifica a pressão, faz algumas perguntas de como é que está o seu sono e lá vamos lá para a coleta de sangue, para ele verificar alguma coisa, os ultrassons, e ninguém olha para o nosso biotipo. E assim, parece que é um abandono de nós mesmos, né? Porque se eu não aprendi na escola, se o médico não olha para mim dessa forma, se a minha família não fala disso, pelo contrário, nossa, você é magro de ruim, hein? Ou então, nossa, você é gordinho demais, né? E senta por último, senão você vai comer toda a comida. Então, assim, isso não ajuda, né? A gente precisaria desse olhar nós mesmos, né? Que tipo eu sou? O que é que eu preciso? Quem sou eu? Né? Então, assim, por isso que eu achei bacana resgatar essas imagens, porque é uma pena que os cursos tenham abandonado essa informação. Vocês me disseram que na psicologia vocês não estudam, a biologia não fala mais disso, porque desde a minha graduação nenhum professor falou disso. Eu vi lá no curso que era equivalente ao colegial, e os médicos hoje, nossa, só en passant, ainda quando lembram, né? Então, eu conversei com professores da medicina e eles não ensinam mais isso. E a gente fica meio esquisito nisso, né? Eu vou deixar vocês fazerem algum comentário, porque aí a gente volta para falar do Vata, que é nosso foco, né? Deixa eu chamar, então, Denise, abre o seu microfone. Aí não ficam as duas no par ou ímpar, né? Por favor. Acho que a Cleusa tentou abrir o microfone e não deu certo, foi isso? Mas isso a gente percebe a diferença, né, Marli? Quando a gente tem essas informações, até nem, né, até a questão do autocuidado diário. E por mais que às vezes a gente cuida, eu fico atenta a essa época, às vezes eu só consigo levar um pouco mais. Mas às vezes uma falha, a voz já dá o sinal que não foi tão bem cuidada assim, o ressecamento das vias aéreas, às vezes pulmão, sempre dá esse alerta. Mas quanto mais informações a gente tem, é autoconhecimento, né? O que que eu devo evitar é o que a Ayurveda traz muito. Não é o proibir, mas o que eu preciso tomar cuidado em determinadas épocas do ano. O que eu devo
às vezes diminuir o que eu devo implementar ali, às vezes fazer o antídoto com aquele alimento, ou não, nessa época eu não vou me alimentar de algumas coisas porque eu sei que vai agravar um doce ali e pode me trazer alguma, alguma doença ou alguma sensibilidade. Então, então, essa época, por exemplo, coisas frias, geladas, eu evito. Então, dou preferência para coisas quentes, mais úmidas. Meu corpo pede uma sopa, um caldo, um chazinho, do que, às vezes, alimentos gelados ou frios. Obrigada, Denise. Eu vou ver se eu consigo. Cleusa, vê se você consegue ligar o microfone. Acho que agora consegui, né? Não estava obedecendo, estava desobediente. Mas concordo com a Denise, porque eu acho assim, não existe nada proibido, né? Você pode tudo, até essa parte nutricional agora das nutricionistas, elas não estão mais proibindo nada, elas estão reeducando, né, a alimentação. E isso é o certo, porque nós temos acesso a todos os alimentos. Se eles estão aí, seria assim, muito cruel falar assim, olha, tem isso aqui no planeta, né, na Terra, mas Cafa não vai comer de jeito nenhum, né, para manter a saúde dela. Pita não pode nem ver, vaca muito menos. Então, eu acho assim, é crueldade. Nós precisamos de todos, porque a gente tem todos os doxas no nosso corpo. Só que um é mais forte e aquele a gente precisa prestar mais atenção nele, né? O que desorganiza, o que não fica, igual a Denise falou, o que agrava às vezes alguma coisa. Então a gente vai procurar prestar mais atenção nele, né? Dar mais atenção. E a tendência que a gente vê, assim, ó, quando desorganiza, quando está desorganizado, a tendência é querer desorganizar mais, né, Denise? Aí a vontade de comer aquilo que realmente se organiza. Aí precisa saber, né, por que está querendo tanto aquele doce, por exemplo. Cafa, quando está desorganizado, quer comer doce constantemente. Já está uma tendência, já está desorganizado, vai exacerbar mais ainda. Por que isso, né? Então, não, hoje eu vou comer menos doce, vou deixar para comer uma vez na semana, para voltar ao meu equilíbrio. E acho que é autoconhecimento, a palavra certa é essa mesmo. Você se conhecendo, você sabe o que é bom para você, o que te deixa bem e o que não deixa bem. E, e dança nesses três doxas aí, né? Passeia por eles de uma maneira mais saudável. Não que vai deixar de adoecer, né, Denise? Porque, por exemplo, é muito forte as mudanças. Um alimento, às vezes, que a gente exagera, já prejudica, vomita, tem diarreia, dá dor de cabeça. Então, tudo isso mexe, mas a gente sabe voltar rapidinho para casinha, né? Como a gente brinca. Não, eu vou voltar. E vai fazendo isso à medida que vai se autoconhecendo. E eu acho isso importante. Por isso que a gente está falando de uma maneira assim tão simples para ninguém pensar assim, é um programa que tem que seguir porque a maioria é assim. Não, é bem simples, é o dia a dia mesmo, com esse olhar de cuidados, né? De prestar atenção o que está acontecendo com cada um, né? Então eu penso assim. Obrigada, Cleusa. Eu vou então abrir a tabela. A Denise construiu para nós, com muita gentileza, uma tabela e nós vamos apresentar aqui, porque nós sentimos falta de fazer uma. O ser humano gosta de lista, né? Então, nós fizemos a lista de coisas de Vata, né? Só para amarrar essa questão do Vata, porque aí no próximo encontro a gente entra no outro dosha. Mas sempre a gente vai puxar a conversa dessa maneira que a gente está falando, né? Nós estamos aproveitando o momento porque nós estamos em plena transição de estação, né? E o meu Pita aqui fica bravo até quando o Vata entra, né? O Vata do Cerrado entrou, o meu Pita empitece, né? Então a gente está aí nessa lida. Vamos apresentar então
a tabela, deixa eu só fechar aqui antes, um minutinho só. Fui abrir aqui, mas deixa eu fechar um arquivo, senão a gente se atropela. Ok. Eu vou apresentando essa tabela e aí a gente vai trocando figurinha. Então, assim, aquilo que a gente acabou de falar da magreza, né, do longilíneo, né? Então, o corpo de Vata é magro, de estrutura e músculos finos, articulações pontudas, tendões e veias proeminentes e juntas que estalam. Então, assim, falta lubrificação e água, né? Porque lubrificação é Kapha e água, Pita e Kapha. Então, falta isso para Vata. A pele é seca, áspera ou fina. Os cabelos são secos, quebradiços, ou então a gente tem o tipo crespo. Os olhos são castanhos ou pretos. A cor assim, não é a coisa mais predominante. O ser pequeno e nervoso, esse é uma característica bem forte do Vata, né? Olhos pequenos, nervosos, secos, com cílios ralos. As unhas são quebradiças. O apetite é variável, porque ele não tem rotina. E a digestão também é variável, né? Um dia a digestão é boa, o outro dia já não é tão interessante. Eu vou deixar vocês comentarem. Eu estou vendo aqui na tela só a Cleusa. Você pode começar, Cleusa, se você tiver alguma complementação aqui, algum comentário, a gente vai deixando, porque a pessoa que estiver assistindo pode ir anotando ou dar um print na tela, né? Aí depois da Cleusa, a Denise comenta, faz o seu comentário. Então, hoje eu tô apanhando desse computador que eu mudei, então até eu acostumar. Gafa demora, né, Marli, pegar as mudanças, né? Mas na hora que eu acertar, tá ok. Então, não, uma coisa que me chamou a atenção muito em Vata é assim, às vezes o Vata se identifica pela os braços longos demais, as pernas longas demais, uma diferença de membros, por exemplo, os olhos ou muito pertinho ou muito distante, né? Aquele afastamento do nariz ou aproximação. Então já é um fator que ajuda a identificar muito Vata, né? Mas a Denise as coisas principais mesmo na tabela, eu acho que isso aí dá para identificar bastante mesmo o biotipo Vata, né? E, e assim, as pessoas vão olhar e algumas coisas não vão estar ali em Vata, né? Porque eu não sou Vata 100%, eu tenho as outras características dos outros doshas em mim também. Mas geralmente tem mais coisas, me identifico mais com essas características que vai me levar para Vata, né? Mas é isso que eu queria dizer. Tá. Denise, você tem alguma complementação? Eu acho interessante da tabela é que se sai um pouquinho, se você descobre quais são seus doshas, né, principais, mas quando tem algum agravamento, então dá para você perceber, né? Às vezes, por exemplo, a temperatura do corpo, eu estou com as extremidades mais frias, mas isso não é muito comum, ou estou sentindo mais secura nas minhas fezes, ou a minha urina diminuiu, ou está com a quantidade variável, meu apetite também mudou. Então, já dá para perceber se eu já estou com agravamento de vata, por exemplo. Eu acho que a tabela nos dá essa referência, tanto de características físicas e da memória, do sono, como também quando tem esse agravamento. É só esse ponto que eu acho importante a gente colocar. E aqui, nesse trecho, o que eu senti falta foi a questão dos dentes, né? É muito comum o Vata ter aqueles dentes falhados, né? A distância entre os dentes. E é muito interessante, eu tenho observado ultimamente
pessoas com o dente falhado, mas que são muito, são mais gordinhos. Então, você vê assim, um vata kapha, né? Que a gente vai falar posteriormente. Eu vou rolar um pouquinho mais a tabela, então, começando aqui com a eliminação, né? Então, a eliminação, fezes e urina, tendência à prisão de ventre. As pessoas, realmente, como a Denise falou, fezes mais ressecadas, é, nossa, é um parto para ir ao banheiro, né? A pessoa que é vata. Muito difícil de fazer o intestino funcionar e fica com aquilo retido. E aí eu só vou puxar um gancho da conversa que nós tivemos nos bastidores do último encontro. Quando o Denise comentou, né, que durante o período menstrual a mulher precisaria ficar mais quietinha, né, porque ela está no processo de eliminação, né, então vá tatuando da cintura para baixo. E nós chegamos a comentar aquela instrução dos antigos, a Denise não pegou isso, claro que não, mas eu e Cleusa pegamos, né? Quando a gente ficava menstruada, falava assim, não lava a cabeça, não lava a cabeça. Aí, ué, mas o que tem a ver lavar a cabeça com a menstruação, né? E nos bastidores nós lembramos, geralmente quando a gente vai lavar a cabeça no chuveiro, a gente abaixa a cabeça, joga o cabelo lá para frente para passar o shampoo e tirar o shampoo com a água, né? E aí você inverte a coisa, né? A eliminação tá de cima para baixo e você inverte a cabeça, né? Da cintura para baixo que tem que eliminar, não é a cabeça. Então, assim, alguns conhecimentos antigos, eles dão indícios de que isso é natural. Esse entendimento, esse olhar cuidadoso para o corpo, era uma coisa que tinham os antigos, né? As mulheres, os homens, e a gente acabou perdendo. Eu vou falar mais um pouquinho, porque depois aí eu já paro a tabela e passo para vocês a informação, né? A fala. Em termos de temperatura, a Denise acabou de comentar, né? A temperatura do corpo é mais fria e não suporta o frio. Realmente a pessoa, a minha mãe tinha muito de vata, o meu marido dizia, nossa, o frio chegou lá no Rio Grande do Sul, sua mãe está tremendo aqui, né? Então é bem isso, sente com antecedência. O sono é leve e irregular, com tendência à insônia. O desejo sexual é variável, mas tem intensas fantasias. A mente é ativa, curiosa e sem descanso. E aqui eu me lembro, cada vez que a gente vai para reunião, você pode observar as pessoas, né? O Cafa dorme, né? Encosta lá na cadeira e dorme. O Pita fica lá montando tabelinha e anotando coisas de todo mundo. E o Vata fica dando um monte de ideias. E se não dá jeito, não tem jeito de dar aquele monte de ideia, pode ver, quem leva serviço para reunião é Vata. Quando a gente fica assistindo as lives, tem pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa. Nas reuniões era assim, tinha uma colega nossa da anatomia, ela levava cortes de folha, de caule, para separar com o pincel durante a reunião toda. Estava atenta, dava opinião para tudo, mas estava ali executando um serviço manual, ou então anotando, ou então fazendo alguma coisa. O Vata não consegue ficar parado, ele não aguenta, né? A outra coisa, assim, a memória. Aprende rápido e esquece rápido. A Cleusa acabou de falar, né? Ela é lenta para aprender, mas depois não esquece. O temperamento, alegre, animado e gosta de mudanças. É a pessoa que gosta de viajar demais, não gosta de rotina, então é mudança. A mudança que interessa, né? Evento, realmente, e o éter. E as qualidades, facilmente adaptável, porque vai para qualquer lugar, né? Sob estresse, você reage de que jeito? O Vata, com ansiedade, preocupação e insegurança. Essa questão da insegurança, Denise, depois eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, me lembra muito indecisão, né? Então, assim, minha mãe era muito indecisa. Na hora de escolher um rodinho para casa, uma vassoura, ela pegava todos e não conseguia escolher nenhum. É esse ou é aquele? Eu vou aqui ou eu vou ali, né? Então a insegurança é essa indecisão. A pessoa não sabe onde ficar, porque não fica em lugar nenhum. O Vata não fica em lugar nenhum, né? É vento, mudança. A rotina diária é variável. Em termos de finanças, né? Como é que está o seu bolso, como a Denise colocou aqui? Gasta aleatoriamente. Porque às vezes até esquece o que já tem, né? Eu fico pensando nas gralhas lá do sul. As gralhas ajudam muito a semeadura da araucária.
porque ela enterra a semente para comer depois e esquece onde colocou, né? O ambiente agradece, a araucária também, mas é bem coisa de vata isso, né? Coisa de um pássaro que vai colocando as sementes e tudo bem, tá tudo certo. A rotina é variável. Desculpa, já fui, né? A menstruação é irregular, pouco fluxo e tem muitas cólicas, né? As fezes são secas e a urina é variável. Então, acho que as pessoas que estão assistindo, eu acho que já deu para o tempo para olhar a tabela e se precisar fazer um print, então eu vou parar aqui e a gente comenta mais um pouco. Denise? Acho que algo que é importante colocar, Marli, você falou da questão da cabeça, né, da menstruação, e como o Vata tem uma tendência a cólicas, tem algo que os antigos falavam, né, mantenha os pés aquecidos, né, que isso mantendo ajuda até na questão das cólicas também, ou colocar uma bolsinha de água quente na região, né, ali próximo aos ovários para manter esse aquecimento para aliviar essa cólica. Quando você fala da questão da insegurança, né, do como que reage, por ter muito ar no corpo e muitos pensamentos, é difícil também tomar essa decisão. Então não, eu acho que esse é o melhor. Mas será que é? Aí vem outra. Então, começa uma já começa a abrir para outros, e aí já fica, praticamente já está certo, mas se vir outra ideia, aquilo ali já ramifica, então tem essa dificuldade realmente, e isso pela ansiedade traz uma indecisão e isso traz uma insegurança, porque quando chega a tomar uma decisão, não tem certeza se aquilo ali foi a melhor. Não, eu acho que deveria ter tomado a outra, talvez se eu tivesse tomado outra decisão, talvez teria melhores resultados. Então, sempre está inseguro mesmo quando chega a decidir. Eu fico voltando lá na minha infância, muito tempo atrás mesmo, né? Eu acho que meu avô era um, um médico da Ayurveda, porque quando eu comecei a conhecer Ayurveda, né, ver alguma coisa de Ayurveda, assim, mas parece que eu já ouvi isso, vi isso em algum lugar, né? E ficava tentando saber onde. E voltei muito, a Marli sabe essa história, você também, Denise, voltava muito nas coisas do meu avô, né? Porque ele que cuidava a gente tinha uma fazenda de café, então ele que cuidava dos colonos. Então as mulheres, né, ele sempre juntava as mulheres para falar, olha, precisa ter cuidado, não lavar a cabeça, deixar a cabeça, cabelo molhado, né? Então essas coisas que parece boba, depois foi chegando a medicina moderna e foi desqualificando, né, esse conhecimento que as pessoas adquiriam através delas mesmas, né, do dia a dia, dali do amigo, do vizinho que fazia um chazinho, da parteira que ia ajudar no parto, essas coisas que foram importantes, tiveram a sua importância mesmo, de verdade, né? Os chazinhos, o escalda-pés, né, Denise? Porque Vata precisa muito do quente, né? O escalda-pés, assim, vamos focar mais em Vata para não ficar espalhando mesmo, mas assim, as extremidades são muito frias, né? Os pés, as mãos, os dedos gelados, isso é uma característica Vata. Então, manter isso aquecido, né? Os calça-pés, os pés com a meia, né? Para dormir. Esses cuidados que parece que não significa nada, mas são extremamente importantes, né? Uma menstruação, por que não lavar a cabeça? A minha filha, eu falava para ela, não lava a cabeça à noite, não, você está menstruada. Ela fala, o que tem uma coisa a ver com a outra, mãe? Não tem nada a ver. Então, assim, foi um distanciamento dessa sabedoria, né, que as pessoas foram trazendo através do tempo. E quando você fala do mental de Vata, Denise, tenho uma palavra que fala tudo para mim, confusão.
né? Porque o Vata, ele fica confuso, é da natureza dele mesmo. Eu comi, não comi, eu tomei água, não tomei água, é, eu fiz isso, não fiz aquilo, então eu compro isso, não compro, isso é bom para mim, não é bom. Então a confusão é uma palavra que identifica bastante, né? E marca bastante Vata. E a questão do mental, né? Que a maioria dos hospitais de doenças mentais, se fizer, eu lembro do médico falar, se fizer um teste identificador de biotipo em hospital, né, de doenças mentais, a maioria é Vata, né? Por causa dessa questão mesmo de dominar a mente, da mente ficar solta, cheia de fantasia, e vai e volta, fica insegura, fica confusa, indecisa, né? Eu acho que no final acaba sendo a mesma coisa, inseguro, indeciso, confuso, né? Mas significa quase a mesma coisa. Mas então é isso. As pessoas que são Vata, se identificarem em Vata, cuidar mais do mental, né? Procurar dar mais atenção à sua mente. O que é que eu estou fazendo para minha mente ficar tranquila, né? Uma prática que me deixa mais relaxada, um alimento que me deixa mais quentinha, segura. Então, cuidar muito do mental, prestar atenção nesse mental que é o carro-chefe também de Vata, né? Tanto para estar organizado como desorganizado, né? Então, acho que é só isso que eu queria pontuar. Obrigada, Cleusa e Denise. É interessante vocês comentarem isso, porque o que eu resumo é assim: o Vata não tem foco, porque tudo ele quer experimentar. E aí, quando assim, o meu Vata ficava em alta dentro da universidade, porque o estímulo externo também desorganiza, né? Na verdade, assim, o estímulo externo, ele desorganiza demais. Então, na universidade, você mal começa um serviço, eles já te dão 10. Quando chega o final da semana, você não terminou nenhum. Eu chegava na segunda-feira e falava assim, gente, eu comecei a escrever essa frase segunda-feira passada e não terminei. E o que eu tinha pensado sobre isso já não vem mais. Eu precisaria gastar horas e horas para conseguir me conectar de novo e a ideia vir para eu completar essa frase ou esse parágrafo de um artigo. Então, assim, a falta de foco, ela deixa assim, a gente desnorteado. O Vata, ele entende esse desnorteio. Sente, nossa, mas eu não consigo terminar nada. Eu começo um monte de coisas e não consigo terminar. Então, assim, quando eu estava nessa situação, eu começava a ficar muito brava porque eu precisava terminar um serviço. Então, assim, para a Vata, faz uma agenda rígida com você mesmo. Termina, não deixa de terminar o seu serviço. Termina um para começar o outro. Termina um para começar o outro. O dia que eu estou muito Vata, eu começo várias coisas. Quando eu chego na cozinha, eu vejo que eu tinha abandonado aquilo às 7 horas da manhã. Vim aqui para o escritório, aí volto lá para o quarto, nossa, eu não terminei de fazer a cama. Então, assim, tem que, comece e termina com calma. E aí vem, e certamente a gente não vai abordar aqui, mas assim, dentro do yoga, da meditação, tem os exercícios específicos, né? Para acalmar, para dar foco. Aqueles de equilíbrio, com certeza são bons, né? Porque para você ter equilíbrio, você tem que ter foco, você tem que mirar num ponto, porque senão você cai, né? Então, assim, eu acho que isso ajuda bastante as pessoas. E vocês duas que trabalham com meditação e yoga, se puderem dar uma palavrinha, mas assim, normalmente as pessoas, os instrutores de yoga, eles sabem o que fazer, né? É a pessoa chegar e dizer, olha, eu estou precisando ter um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de organização na minha vida. E aí lá vem um exercício que te permite isso. Mas no dia a dia é esse puxar de orelha contínuo, né? Opa, eu tenho que terminar isso. Volta aqui. Faz isso, não deixa para trás. Porque senão você termina o dia, a sua casa está uma ventania, parece que passou um furacão por ela, porque você deixou tudo em desordem, você tentou arrumar e desarrumou. E a gente percebe isso também, muito interessante, porque dentro da homeopatia,
quando eu comecei a usar a homeopatia, que foi lá em 2007, é, em função da descrição que eu dei, o médico me passou um medicamento que me deixou assim, enlouquecida. Eu ia arrumar uma gaveta, eu desarrumava. E depois, anos depois, eu fui achar pacote de dinheiro misturado com papéis, boletos sem pagar que eu tive que pegar a segunda via, arquivos aqui no computador, aulas inteiras que eu escondia, eu não sabia onde estava. Então, assim, instala-se uma loucura, né? Por isso que a Cleusa colocou a história dos hospitais psiquiátricos, né? Você chega à beira da demência mesmo, de tão desorganizado que você fica. E você precisa ter esse olhar cuidadoso com você mesmo. Antes da coisa ficar difícil, vai organizando logo de pedacinho, sabe? De pouquinho, né? Então era isso que eu gostaria de complementar. É isso mesmo. É, eu já estou me acostumando de achar o ícone ali, viu? Porque mudou toda a minha tela. Mas eu acho que a importância, você falou aí no finalzinho da sua fala, Marli, aos pouquinhos, porque mudança não se faz a galope, né? Às vezes no consultório, né, Dedê, quando a gente começa a trazer alguma informação para o cliente, fala assim, nossa, mas é coisa demais. E às vezes você está trazendo duas, três informações, né? Que assim, uma está interligada na outra, que não tem muita dificuldade, mas para a gente, para quem está recebendo, já acha difícil. Então, eu já cheguei à conclusão que é um dia por só, uma coisa por dia só basta. Né? Então, cada sessão eu trago a informação, a gente escreve, vai fazendo uma listagem, né, das coisas que é para prestar mais atenção, olhar mais de pertinho, não é aquela coisa rígida se você não fizer, você vai ficar de castigo. Nada disso, né? É só, vamos prestar atenção e na próxima sessão eu falo, e aí, deu para fazer? Como é que você fez? Foi bom? Então, assim, é uma mudança, no início é mais complicado, mas depois vai assimilando e vai fazendo parte da vida de cada um e vai ficando gostoso, porque a pessoa vai se identificando, vai passeando pelas características, né, Denise? Até fala assim para a gente, a Marli falou no início que ficou emputecida, né? Aí eles brincam e falam assim, eu fiquei emputecido, porque me deu muita raiva. Então muda muito isso aí. Quando alguma coisa, sabe o que fez? Terminou de fazer, sabe? Me ferrei, né? Porque fiz uma coisa que não é bom para mim. E isso que é gostoso, porque vai vendo essa parte. E quando você falou de atividade física, Marli, nós não estamos abordando as atividades físicas, mas no yoga, por exemplo, a gente procura dar os asanas mais deitados, mais em contato com o chão, né? Os sentados, deitados, não muita prática aérea, porque tudo que levanta o ar já é, sutiliza, já está levando, já está ficando mais, né? Mexe com mais facilidade. Então, assim, são asanas mais calmos, um shavasana, por exemplo, de deitar, de trazer o pensamento para o corpo, sentir como que está, e asanas mais no chão mesmo, né? mais térreas, para dar esse aterramento para a vata. E para cada biotipo a gente identifica alguns asanas que vai ajudar também, mas é mais isso, tá? Acho que a Cleusa colocou bem, né, com relação aos asanas. Então, e é importante, assim, o que que eu faço quando eu vou trabalhar os asanas? Eu faço uma anamnese antes, para saber a característica de cada um, até para eu montar uma aula
onde eu vou tentar trabalhar o equilíbrio ali, porque aí você não vai dar uma aula só para Vata Pitta ou para Vata Kapha, ali vai ter às vezes Pitta Kapha, vai ter Vata, né? Então, eu procuro fazer essa anamnese porque eu conheço cada aluno e aí eu vou observando cada aula no relato no final. Eu peço um feedback até para eu poder entender como cada um sentiu no final da aula. Então, acho que é importante porque a gente vai conhecendo cada um na sua particularidade e o que traz como benefícios e até o que acalma, o que agita, o que sai energizado. Então, é assim que eu trabalho. Que ótimo. As duas são meditantes, são yoginis, e essa experiência é fantástica, né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui resgatando aquilo que a gente aprendeu lá 15 anos atrás, e a gente espera que as pessoas que possam acessar esse vídeo sejam beneficiadas. E então, assim, no próximo encontro, a gente começa a falar de Pita, né? E nós três temos Pita em nossa Constituição, então nós vamos estar nadando de braçada, né? Porque Vata, aqui das três, só eu que tenho um elementozinho, né? Um pouco de Vata. Gratidão a vocês, até a próxima reunião e a gente se fala.